O Alexandre de Moraes foi fritado em óleo de dendê no Jornal Nacional. Mentira! Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB. Atenção, Brasil! O que você vai ver agora foi revelado pelo Jornal Nacional e está causando pânico nos bastidores do poder. Contratos milionários, cifras absurdas e um silêncio ensurdecedor do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, um fantasma volta a assombrar autoridades brasileiras. A Lei Magnitsky voltou ao centro do jogo internacional. Sanções, bloqueio de bens e o risco real de punições fora do país. E o alerta é direto e sem rodeios. Alan dos Santos afirma que o destino de alguns poderosos pode ser a cadeia. Coincidência? Ou estamos diante de uma virada histórica que ninguém queria que você soubesse? Se inscreva no canal Soberania Patriota. De Moraes, a esposa, continua, tá? Jornal Nacional, né? Teve Jornal Nacional? Não vi, não? Jornal Nacional. O que o Jornal falou? Os comentários, ó. O Alexandre de Moraes foi fritado em óleo de dendê no Jornal Nacional agora. Mentira! O cara tá falando aqui já. Isso daí é um sinal enorme, mas eu tava falando esse aqui agora, ó. Estadão. A hemorroida do Moraes agora vai ficar mais... Pior que o Estadão não tinha falado nada, Pois é. não abriu a boca antes. Mulher de Moraes tem causa milionária contra a Prefeitura de Natal. Agora, o que eu achei engraçado lá, como que não era o escritório da Viviane que especialista em cortes superiores? Ela diz, né? Se cair com o marido dela, 100% de ganho. É, porque muita derrota, ó. 13 derrotas e 8 vitórias? Quem é especialista em... Isso é fake news, hein? Viviane Barros tem que entrar no inquérito das fake news. 13 derrotas e 8 vitórias em processo que tramitam na corte? Que especialista em corte é esse aí? Não tô entendendo. O que ela diz, não, que eu nunca ouvi a voz dela, né? Ela poderia muito bem estar numa CPMI. Tem uma do INSS, do Lula. Falei isso, cara. Ela não fala. Nunca vi. Ela não abre a boca. Exato. Não fala. Estão indo pra cima do Centrão, corrupção, tá faltando a do STF. Um escândalo. Imagina uma advogada dessa na corte. Aqui, ó. A família Moraes representa, a banca da família Moraes, né? Representa a empresa Enasa Empreendimentos Turísticos em uma disputa para garantir o recebimento de precatórios que somam cerca de 95 milhões de reais. O litígio tem origem em um acordo firmado com a prefeitura da capital do Rio Grande do Norte, decorrente de uma indenização judicial total estimada em aproximadamente 190 milhões. Se fosse menos, eles não pegavam. É tudo... Tem que ser mais de 100 milhões para a banca do família do Moraes poder pegar o seu caso. Então, você já sabe. Vocês estão os três na saladinha, eu que tô aqui no heavy. Não tive tempo de lanchar, cara, com a fome varada aqui. Bom, agora eu fiquei curioso do Jornal Nacional falando do Alexandre de Moraes, hein? Seguidores botaram aqui. Vou procurar aqui, pra ver se a gente põe pelo menos só o áudio. Assim, Jornal Nacional. Vamos ver se a galera já postou no X. Quem tiver, posta aí no X, pode marcar a gente. Que eu quero botar pelo menos o áudio aqui. O vídeo é difícil de botar, porque é Jornal Nacional, mas o áudio a gente consegue. Eu quero ver o que o Jornal Nacional falou. Olha, isso daí, eu ia falar isso hoje. Se falarem mal do Alexandre de Moraes no Jornal Nacional... Ó, um perfil que nem me segue, nem nada, postou no X há 9 minutos. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado. Passou no Jornal Nacional. Olha aí. Será que vai ter Fantástico? Acabou aí? de passar uma entrevista no Jornal Nacional com uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Será que vai ter Fantástico também? Se tiver Fantástico, já era, né? É. O Alan teve uma semana de Jornal Nacional e um domingo de Fantástico. Reportagem de ciúme, Malu Gaspar chegou ao Jornal Nacional. Deram primeiro a nota de Moraes, mas está tudo lá. Destacaram o fato da nota do ministro não explicar o contrato da mulher. Ele não falou até hoje sobre isso, sobre esse contrato. Não abriu a boca. Nem ele, nem ela, né? Era obrigação do escritório. Mas eles têm o gestor de crise, né? Sabe que o Alexandre de Moraes Deixa eu ver se eu uma acho grana para ter um gestor de crise. O que acontece? Eles falam, eles dão uma versão que é subjetiva. E ele, como eu coloquei, a Malu Gaspar, ela trouxe primeiro o contrato. Ninguém falou nada. É verdade.
Contestaram? É isso É aí. verdade. Ninguém contestou. Falou do aumento do estratosféricos da remuneração da esposa dele. Alguém contestou alguma coisa? Nada. Então, eles só falaram ali de contatos Magnitsky. Se eles falarem alguma coisa sobre o Banco Master, se tiver uma prova, e deve ter, de que eles estão com essa contratação, fazendo a influência, que está nítido agora, eles vão ser desmascarados na declaração. Então, essa é a técnica de declaração para se ater, mas ficou completamente evasiva. E é isso que estão cobrando. A questão toda é o Banco Master. Vocês veem com uma declaração, como se fosse do Supremo Tribunal Federal e do Banco Central, não comentando sobre o contrato que existe, milionário, para um escritório da esposa de um ministro, eles não tocaram nesse assunto. Ou seja, eles ficaram somente naquele tema, ou seja, eles deveriam nem ter se falado nada. Vocês querem ver aqui já? Estamos aqui já, no site do Jornal Nacional. Eu só não sei se a gente tem retorno, a gente tem algum speaker aí ou não? O de vocês é zoado? É? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota sobre a reunião dele com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo Moraes, esse encontro foi para tratar sobre as implicações da Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. O texto não menciona o caso do Banco Master. A nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Fecha aspas. O Banco Central também divulgou uma nota em que confirma que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de R$ 3.600.000 mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Ainda falaram que a nota dele não responde nada. Tira o speaker de vocês aí. E agora deixa eu entender uma coisa. Lacombe, pra matéria da Malu Gaspar parar no Jornal Nacional, quem que autoriza esse negócio? Ih, boa pergunta. Não, vai lá, vai. Eu espero você mastigar. Boa pergunta, hein? Jornal pergunta, hein? Jornal Nacional é outro editor. Meus 25 anos de Globo. É o único jornal que é fechado com a presença, normalmente, do diretor de jornalismo e esporte, que antigamente era só o diretor da Central Globo de Jornalismo, depois juntou Direção Geral de Jornalismo e Esporte. Na minha época, peguei a maior parte do tempo, eu peguei o Ali Campbell. Ele descia para a redação. Então você tem os editores executivos, você tem o editor-chefe, que era o Bonner, não sei quem ficou como editor-chefe agora do Jornal Nacional. E normalmente, pelo menos quase todo o tempo que eu passei lá, o diretor de jornalismo também participa. Isso é reunião de produção, né? Ou seja, editores executivos, editor-chefe, a direção da casa. Não foi acidente. Não. É decisão de cúpula. Ainda Inclusive mais o texto estender. que vai ser falado, né? Texto. De cúpula e de cópula. No caso, envolvendo o passivo do Alexandre de Moraes. Mas vem cá, o texto também, né? Tudo é aprovado. Né?
a extensão da Aí matéria. o diretor já talvez não se envolva tanto com o texto, né? O texto que o apresentador vai ler e tal. Isso é mais uma função dos editores de texto, com a aprovação dos editores executivos e do editor-chefe. Mas isso aí eventualmente não passa palavra por palavra, também o diretor-geral não vai ficar se ligando. E teve uma vez que confia, né? Confia no editor. Teve uma vez que o Boni tomou um susto, né? Tinha uma defesa ao Bolsonaro ali, aí ele parou. Ele não leu. Lembra disso? Lembro. Ele travou. Técnica, tem um problema aqui, técnica. Mas a reportagem foi no detalhe. Foi no detalhe. Exatamente o que a gente estava falando aqui. A nota do Alexandre Moraes e a nota do Banco Central ficaram atinentes só a questão de Magnitsky, não esclareceu nada que é o tema central dos contratos. Utiliza esses termos aqui para atenuar aquilo que eles querem esconder de vocês. E aqui vocês têm uma mídia que fala o que verdadeiramente quer dizer. Aqui não tem freio. Nós falamos mesmo, sem freio, sem medo. Não temos rabo preso com ninguém, nem com partido político, nada, nem partido político de direita. Não temos. Aqui, deputado tem que bloquear mesmo, porque vai ficar com medinho. Porque nós colocamos o pé na porta. Essa é a verdade. Pode ser deputado de esquerda, pode ser deputado de direita, pode ser jornalistazinho, igual aquele Samuel Pancha, que me bloqueou. Pode bloquear mesmo. Aqui nós vamos incomodar. Um por um. E dizer que como é que é? Irregularidade processual, uma ova. É uma pena que o Brasil está sob um regime tirânico. Porque o lugar dessa gente era na cadeia. Na cadeia. Enquanto eles ficam aí falando de irregularidades processuais, o cidadão comum, desculpa, mas eu não falei um mísero palavrão durante o programa inteiro. O cidadão comum toma no por causa de um extintor que não coloca no restaurante. A gente está com visita aqui. Se colocar um extintor errado, o que acontece no restaurante do cara? Fecha. E aí perde emprego o quê? Perde emprego o cozinheiro. É ou não é? Pode falar, o pessoal não vai nem ouvir aqui. Pode falar. Todo mundo perde emprego, não é? Então. Aí quando é os protegidinhos do sistema, é problema processual. Aí agora o segundo palavrão, problema processual de c****. Essa gente tem que tomar no r***. Essa gente tem que ser odiada pelo povo. Odiada pelo povo. O povo não pode ter medo de ter ira, raiva e ódio dessa gente. O que não pode é não canalizar a ira e a raiva para fazer o que é certo e acabar fazendo o que é errado. Isso aí não pode. Agora, não podemos mais viver com sangue de barata. O Lacombe mostrou todos os jornais pela manhã. Todos! Omitindo a contradição com relação ao Banco Master e o cabeça de ovo. Eu não vou falar cabeça de pi, como eu gosto de falar. Esse eu falo lá no Instagram. Mas todos os jornais mentindo as contradições. Está exposta agora toda a farsa de que não tinha ninguém preocupado com lei Magnitsky. Inclusive os próprios seguidores nossos ficavam assim, não, Magnitsky não está surtindo nenhum efeito. Tava. Não, claro que tava. Teve informações de que o Alexandre de Moraes estava lá atrás de uma maneira, disse que trocou um cartão, pegou um cartão de uma instituição que seria 100% nacional, que a gente sabe que não era, né? É porque tinha o Banco do Brasil no meio, e o Banco do Brasil tem negócio nos Estados Unidos, então não é totalmente livre da Magnitsky. Mas a gente sabe que ele estava tendo dificuldades. Não fomos nós que éramos contraditórios ao dizer, gente, é difícil tirar a lei Magnitsky, mas é possível, há o risco. Procura a palavra Magnitsky e há o risco Alan dos Santos no YouTube. Qual o nome da plataforma lá? É Filmote? Filmote. FILMOT.com. É .com.org? .com, filmotes.com. Tá lá, live de sexta-feira. A gente terminou a live de sexta-feira falando, há o risco, mas é difícil. E os caras se moveram. É isso que a gente tem que fazer, se mover para voltar o nome desse desgraçado na lei Magnitsky e prender mais gente. Esse Lulinha tem que ir preso, o Lula tem que ir preso, Gilmar Mendes tem que ir preso. Dias Toffoli. Roberto Gonçalves, que recebeu 26 milhões e meio de volta. Pô, 26 milhões Essa galera... O cara era gerente da Petrobras, gente. Sim. Pô, gerente. Nem diretor conseguiria juntar isso e mandar pra Suíça. Não é hora de desânimo. Pelo contrário,
A gente tem que aproveitar até o período de Natal para poder pedir a Deus, Senhor, tu que nasceste na pobre manjedoura, porque não tinha onde morar. Olha para os exilados que não têm onde morar, Senhor. Eu não gosto de ficar falando isso. Gente, estou com uma família de exilados na minha casa que não tem onde morar. Eu não gosto de ficar falando isso, mas eu tô. E não é o Hamas. A gente tem que pedir a Deus força para lutar. Não é desanimar. E se a luta ficar mais difícil, aí que é bom. Quem gosta de lutar campeonato de terceira categoria na esquina da rua é jogador amador. É isso aí. Patriota profissional gosta de combate de verdade. Quem me dera essa situação do Brasil agora só se resolvesse com um fuzil. Quem me dera. Os inimigos bem declarados. Falando pro agro, falando pro povo simples. Agora aqui é só narcotráfico mesmo. E nós vamos matar quem sair da rua. Eu duvido que o povo brasileiro ia ficar calado. O problema é que a luta ela é tão camuflada e tão institucionalizada que fica difícil você entender ali. Quem tá do nosso lado, cacete? Quem a gente pode ter como um aliado temporário? A gente não sabe. Esse é o problema. E aqueles que estão nas instituições estão gostando demais de estar nas instituições. Isso é um problema. A nossa direita gostou de ficar institucionalizada. Não quer perder salário por nada no mundo. Eu converso com o Hamas direto. Quantos deputados estão dispostos a perder o cargo como perderam o Hamas e o Eduardo Bolsonaro? Vocês têm que fazer esse questionamento antes de babar ovo dos políticos. Quantos são dispostos a perder o salário que é pago com o seu dinheiro? E não é cri-cri meu, não é implicância minha. Eu estou vendo gente exilada, gente presa, gente sendo torturada, deputado perdendo cargo, não parando de lutar, e os que muita gente fica babando o ovo, tá em casa tranquilo. A direita não pode ir para frente nessa condição. Nós estamos em guerra. Falamos aqui 1000 vezes. Eles estão mentindo para vocês que a Magnitsky não está dando trabalho para eles. Eles estão sentindo sim. Eles falavam o tempo todo, não, a gente não está sentindo nada, tá tudo tranquilo. E a gente falava, gente, é mentira. Barroso está desesperado. Pediu demissão, chorou, estava bolado sim. Estava tomando bonito. Aqui, ó. Estava sentindo no rabo, sim. Ué, Gilmar e Dona Guiomar. Gilmar, separação e o cacete. Eles estavam sentindo. Barroso renunciou, gente. Sim, ele falou. E a imprensa toda falava o quê? Desliga a merda da TV. Para de consumir essa porcaria. Se você ainda não aprendeu, desliga essa merda de TV aberta com canal de esquerda. Vocês precisam sair, sabe, detox. Tira do DNA de vocês esse hábito de querer ver o que a grande imprensa vai falar. Só vá ver o que a grande imprensa vai falar para ver se eles estão se comportando direitinho de acordo com o senhor da coleira deles. Só vá ver a grande imprensa para ver se eles estão deitando, rolando, fingindo de morto, como manda o dono da coleira deles. Não vá tentando ver se tem informação lá. Não tem. Nós falamos aqui que a Magnitsky estava batendo neles. E o pessoal reclama. Não, mas não está tendo nenhum efeito, não está tendo nenhum efeito. A gente falou que a sessão 301 ia ser punk. E foi. O Banco Master, esse rolo todo, só aconteceu depois da sessão 301. E no documentário de hoje, às 7 horas, vocês vão ver como que esse monstro do Alexandre de Moraes precisa ser punido cada vez mais. Com todo respeito a tudo que todo mundo já falou até agora do Alexandre de Moraes. O nosso documentário começa falando de todas as contradições do acidente, né, do Teori Zavascki. Ninguém tem coragem de falar isso no Brasil. Ninguém. E eu entendo o motivo. Não estou cobrando que as pessoas tenham a coragem que nós temos aqui. Eu não quero que os deputados do Brasil
vão todos pro exílio igual o Eduardo e o Ramagem. Eu só quero que os políticos sejam honestos e digam para vocês, o Eduardo tá fazendo um bom trabalho, sim, e ele tá fazendo mais do que a gente porque a gente tá amordaçado. Isso eles não falam para vocês. Eles calam toda ação que o Eduardo faz aqui, fingem para vocês que eles estão fazendo mais do que o Eduardo e vão ficar com aquela conversinha, porque a família atrapalha demais. Os filhos estão atrapalhando demais. Ó, você ouviu essa frase? Os filhos atrapalham demais. A imagem que tem que vir na cabeça de vocês é a do Glenn Greenwald vestido de enfermeira, semi-nua, agachada no chão, querendo chupar o pau do maluco lá. Essa é a imagem que vocês têm que ter na cabeça. O maluco falou assim, não, porque os filhos atrapalham. A imagem que tem que vir na cabeça de vocês é o seguinte, estou diante de um gogo boy. Falou, os filhos atrapalham, você já pode ter certeza absoluta que você está diante de um canalha. Que chupa ou dá. Não tem outra coisa. É um canalha. Gente, o Eduardo tá lutando sabendo que o pai está sendo torturado. Você que é pai, você que é filho. Olha nos meus olhos. Você conhece alguém que brinca enquanto o pai está sendo torturado? Enquanto os seus filhos não podem ver o seu avô? Porque o seu avô está sendo torturado? O Eduardo precisa do nosso apoio. O Flávio precisa do nosso apoio. A nossa direita precisa ficar unida. E quando eu digo ficar unida, é apoiar Flávio Bolsonaro, apoiar Eduardo Bolsonaro, apoiar Jair Messias Bolsonaro e falar para todos. Eu não quero saber se você vai ficar apoiando com um dedinho ou sem dedinho. Não importa, isso é com você. Eu só quero que você entenda. É isso que você tem que falar pro seu amigo, parente, primo, conhecido. Eu não quero saber se você é novo, se você é velho, partido novo, partido velho, partido de puta. Foda-se, eu não quero saber. Eu só quero saber o seguinte, não há como chamarmos a atenção do mundo inteiro para o que está acontecendo no Brasil sem união da direita. E não existe direita, existe Bolsonaro. Ah, isso é idolatria da imagem da pessoa. Não, não é. Eu te explico de uma maneira bem sensata. Você que tem essa dúvida, preste muita atenção. Política se trata de pessoas e meios. Você toma meios que foram sequestrados e você coloca pessoas que você quer nesse meio sequestrado. Você não coloca ideias. Você não coloca o conservadorismo para assinar documento. Você não coloca o conservadorismo ou liberalismo econômico, ou seja lá o que for, para ter um cargo. Você coloca pessoas. Dito isso, a massa, ela não é burra como você pensa. A massa pode ser medíocre, ela pode ser mediana, por isso o nome é massa. Né? Que a massa não é nem direita e nem esquerda. A massa Maria vai com as outras. Mas eles precisam entender por meio de símbolos. E os símbolos não podem ser ideias. Tem que ser uma pessoa. E hoje essa pessoa, ela foi esfaqueada, tentou fazer o que dava, com imperfeições, como todo ser humano, errando, acertando em várias coisas, errando em outras, e que hoje está sequestrada